Deus é o primeiro. Amém. Pode ser assim, Aleluia, louvado seja o seu nome. Deus é maravilhoso, Deus é Glória a poderoso, Deus, né? fiel e A palavra poderoso, dele santo. não é minha. Quando a irmã Cleonice falou que eu ia trazer a palavra no final dessa campanha, eu peguei e falei assim, meu Deus, né? É uma palavra assim, porque a gente sempre fala das testemunhos que Deus fez, dos milagres que Deus fez, mas falar dele para a tua igreja, dele, porque toda a honra, toda a glória é verdade, nosso meu Pai, Deus, desta né? maneira, E aqui Jesus. vem falar que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, toda a nossa dor. Aí eu fui olhar um pouquinho na palavra, né? No capítulo de Isaías, lá no futuro, lá no passado, ele já estava prevendo o futuro. Ele já previa no futuro tudo o que ia acontecer com Jesus. Então não é diferente da nossa vida, porque tudo já está escrito no livro. Aleluia. Tudo está escrito. E aí eu fui vendo Isaías, ele está tudo escrito nos livros, está tudo escrito aqui no livro de Isaías. Diz que Isaías era o homem que ele tinha muita intimidade com Deus. Muita intimidade. E essa intimidade que ele tinha com Deus, ele escreveu tudo o que ia acontecer com o nosso Jesus, né? Se a gente for olhar aqui, a gente vai ver quantas coisas que ele falou aqui, ó. Aqui ele deixou, ó, olha só. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Diz que Jesus não tinha formosura. Jesus não tinha aquela formosura de ser um rei, de ser um homem que era o Deus do mundo, né? Mas acontece, irmão, e não é diferente nessa tarde. Tem hora que olha para você e fala assim para você, você também não é nada. Você também está olhando para você, mas você não sabe orar, você não sabe pedir, você não sabe olha aí, Jesus. Pedir para Jesus, porque o que nós não sabemos fazer é pedir para Jesus. Pedir, vamos pedir para Jesus, mas vamos pedir para Ele com o coração aberto. Não é pedindo da boca para fora, vamos pedir com o coração aberto, né? E aqui a gente via que diz que ele era um homem, que ele era surrado pelo sol. Diz que Jesus, quando veio na terra, ele se abdicou da glória dele, para ele poder vir no mundo como homem, para ver o que nós sentiríamos, o que nós sentíamos. Ele veio sentir, ele veio viver na terra para poder passar por tudo que o homem e a mulher passavam. E ele passou, porque ele foi vivendo, ele brincou também, ele teve amigos também, ele teve companheiro, ele teve a vida dele era um homem que ele teve o prazer dele, mas na hora que ele foi, para ele começar a dirigir as coisas de Deus, na hora que ele viu bagunça dentro da igreja, ele viu bagunça daqueles homens, daquelas mulheres, tudo aqueles camelô vivendo na casa do pai, ele pegou e jogou tudo fora, e ele fez ali como um rei, Aleluia. E é isso que Deus quer de nós nessa tarde. Ele quer que nós, a hora que nós vemos alguma coisa diferente, a hora que nós vemos algo acontecendo, vamos ajoelhar no chão e vamos orar para Deus. E foi isso que a irmã cantou aqui. A irmã acabou de louvar aqui. É de joelhos que vamos vencer. E nós vamos vencer a batalha. Mas nós vamos vencer a batalha de joelho. E aí a gente via que Jesus, ele cuidava das coisas do Pai. Ele ainda não era aquele homem formado, mas ele tinha pouca idade, mas ele já estava ali direcionando as coisas do Pai, porque ele veio nesse mundo, ele já veio para poder morrer por mim e por você. E não é diferente o que o nosso Senhor Jesus tem para nós. Glória a Deus, aleluia. O nosso Senhor Jesus diz que ele era aquele menino surrado, diz que ele não tinha beleza, nem formosura, mas precisava ele ter. Ele tinha o Pai, que era o nosso Deus maioral, né? Ele tinha tudo. E hoje em dia nós não queremos saber disso. Hoje em dia a gente fala assim, você tem Deus, mas cadê que não cura você? Cadê que a sua vida vive torta? Cadê que a sua vida, você faz campanha e você não vê diferença na tua casa, você não vê diferença na tua família, você não vê diferença no
mas nessa tarde o Senhor ele está falando conosco. Deus Ele poderoso. levou mesmo todas as enfermidades e toda a dor, mas acontece que as pessoas não deram valor para ele. E quem não deu valor para ele? Foi o próprio dele, foi os judeus. Os judeus não deu valor porque o nosso Senhor Jesus fez. Não deram valor e levaram ele à morte, porque ele foi à morte. Naquele dia, quando ele estava ali curando, todo mundo estava perto dele para ser curado, mas na hora que ele foi preso, todo mundo falou: soltar, era dia de soltar um preso, solta Barrabás. Quer dizer, o que fizeram para Jesus, para ele Jesus? As pessoas hoje em dia estão assim. As pessoas hoje em dia estão na casa do Pai, estão querendo a bênção de Deus, mas não quer o nosso Deus. Sabe por quê? Quando você acha um homem de Deus em cima do púlpito, que está falando de Jesus, que está clamando, que está orando, que está buscando, as pessoas batem retirada, porque eles querem levar. Você vai ganhar casa, você vai ganhar carro, você vai ter isso, você vai ter aquilo, mas não quer ouvir quando um homem de Deus sobe ao púlpito ali e vem falar que nós precisamos orar, nós precisamos clamar, sabe? E é o nosso Deus, Ele está vendo tudo, porque as pessoas estão desanimando, as pessoas estão ficando frias. Mas acontece, sabe o que acontece? Nós estamos no fim dos tempos, e acontece que as igrejas estão tudo vazias, irmã. Tudo vazio, e os hospitais estão tudo cheio. Sabe por quê? Por causa da desobediência. Eita, Deus poderoso, fiel, porque as pessoas cada dia mais querem desobedecer a ordem do nosso Deus. As pessoas não querem mais saber, não querem mais saber de estar, sabe? É obedecer a Deus, não. Fala assim, ele vai dar bênção de qualquer jeito, e de qualquer jeito ele não vai dar bênção para você de qualquer jeito se você não tiver obediência. E a gente vê tantas doenças, gente. Tanta gente estão ficando com a cabeça perturbada. Tem uma moça lá no meu serviço que ela é uma moça jovem, ela tem 2 faculdades, filha única. Ela fica correndo para cima e para baixo, irmã, para cima e para baixo. E ela fica, sabe, falando, fica com um macaquinho pendurado no pescoço e fica gritando. E a mãe chora, porque diz que é uma única filha. Sabe por quê, irmã? Porque você conhece a palavra. Tem hora que ela vai lá pegar a Bíblia e põe debaixo do braço. Sabe, irmã? Andar com a Bíblia debaixo do braço é fácil. Agora eu quero ver é seguir Jesus. Seguir Jesus. Aleluia. Porque Jesus, ele fala que ele veio mesmo para levar toda a nossa enfermidade e nossa dor. Verdade, Jesus. Aleluia. Nesse mundo, para que eu falasse para ele, lá o rei. Não. Eles até puseram o nome dele, rei dos judeus. Mas acontece que rei dos judeus, ele era rei de todo mundo, mas ele deu valor. Ninguém quis saber daquele que veio para morrer pelos nossos pecados. E a gente vê que todos os homens que Deus mandou nessa terra, falou de Deus, falou da palavra, levou o evangelho para toda criatura, mas eles não deram ouvido, não deram crédito na palavra do Senhor, que o Senhor ia vir, que Messias ia vir. Eles não deram crédito, mas aí Messias veio. Mas como Messias nasceu numa manjedoura, quem ia acreditar que aquele menino ali, numa família humilde, uma família pobre, ia ser o Jesus, ia ser o Messias? Ninguém acreditou, não deram crédito, mas ali Jesus, ele foi crescendo, até quando ele fez o milagre, né? Que ele transformou a água em vinho, ali naquela festa, né? E ali ele transformou, ali começaram a ver que o poder dele era maior do que o povo imaginava. Ele podia não ter força, ele podia não ter graça, ele podia não ser bonito, mas ele tinha a unção, ele tinha a presença, ele tinha o poder do Pai dele, aleluia. E não é diferente, porque Jesus, ele transformou a água em vinho, e ali ele foi curando, e todo mundo começou a procurar ele para ter cura. E a hora que eles tinha cura, e ainda se revoltaram contra Jesus, porque muitos que foi curado ali, na hora de julgar, eles já contaram. Aleluia. Jesus. Só tinha Barrabás.
poderoso. Mas é de Jesus. E Jesus foi se arrastando. Jesus foi se arrastando ali. Oh, Tanto santo, apanhou, santo, aquela pele santo. surrada, aquela pele sangrenta, aquela coroa de espinho, aquele escravo cravado nas mãos dele, sabe, ali ele pregava, aquela lança enfiada no corpo dele. Ele fez tudo isso por mim e por você. Ele fez tudo isso para que nós fosse libertos do pecado. Mas acontece conforme vai passando o tempo, ele deixou que as pessoas esquecendo o que ele fez, acha apenas que é um filme que passa, mas não sabe que é Deus, que ele veio e ele passou tudo aquilo por nós. E ali a gente vê que ele foi, mas ele ressuscitou e ele vive. E nessa tarde ele está falando conosco, né? Porque aqui, ele deixou aqui, ó, aqui também, olha só para você ver, quantas palavras, quantos versículos Jesus, os servos do Senhor, lá atrás, só deixou falando de Jesus. Aqui no Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz ao filho. E será seu nome Emanuel. Glória a Deus. Olha, Deus já deixou tudo lá atrás. Mas o que acontece, sabe o que é? É que as pessoas estavam desapercebidas. As pessoas estavam querendo fazer o teu querer. As pessoas estavam querendo viver no pecado, na prostituição, sabe? E não estavam querendo saber, porque Deus deixou tudo escrito, irmão. Eu estava olhando aqui, irmão, todas as palavras tem que dizer que Jesus ia nascer. E ele ia nascer de uma virgem, né? Mas ele ia nascer por quê? Porque tinha que ele ter a árvore genealógica dele. Então ele veio concebido de Maria, mas ele veio para ele fazer o que Deus tinha para ele. E ele aceitou o sacrifício, porque ele fez um sacrifício vivo. Ele fez um sacrifício vivo por nós, né? E ali a gente vê quantas lutas ele tem passado, quantas lutas Jesus passou, mas ele não deixou de ter aquilo que ele prometeu para o Pai. Ele falou que ele ia fazer, que ele ia levar a cruz, aleluia, que ele ia ser morto, que ele ia apanhar, tudo Jesus já sabia, mas ele fez por nós, ele fez por mim e fez por você. Glória! Não é diferente, né? Porque ele foi, olha, e as pessoas não acreditavam naquele homem, não acreditavam, não deram crédito. Jesus mandou Noé, Jesus mandou Ezequiel, Jesus mandou Jeremias, Deus mandou todos antes de Jesus, mas mandou eles falarem que vinha Jesus, falarem que vinha o Messias, para poder libertar nós do pecado. Mas acontece, filha, quem é que deu ouvido? Quem é que deu crédito, né? Mas Deus falou, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Ele falou aqui em João 3,16, Deus amou o mundo de glória, glória, glória. O Filho ligero para morrer por nosso pecado. Verdade. Olha só, que amor é esse, gente? Que amor é esse? Glória a Deus. Mesmo nós não sermos merecedores, que amor é esse? Que amor tão grande de Deus para conosco. Olha, amor tanto nós, que Ele deu o seu único filho. Quem quer que dá o seu único filho para morrer por outro? Não dá, aleluia. Mas o nosso Deus deu. Nosso Deus deu o seu único filho. E Ele não morreu uma morte natural. Ele morreu uma morte de sacrifício vivo. Porque Ele estava vivo. E Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E não é diferente. Porque se Deus já vem falando desde lá de começo, por que foram contra Ele? Por que massacraram Ele? Por que humilharam? Por que espancaram Ele? Porque Ele tinha uma missão. Glória, 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 aleluia. O nosso pecado. Coisa linda, Jesus, gente. Eu falo do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tiraram o pecado do mundo. Tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Espírito Santo de Deus. Porque não é fácil, Verdade, gente, sabe? É só a gente pensar, porque a gente está falando aqui de Jesus, ele ali naquela rua, andando com aquela cruz, né? Indo para Gólgota, né? E ali ele foi levando, e ali apanhando, mas ele sofreu calado. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não falou nada, e nós não, qualquer coisinha nós já estamos murmurando, qualquer coisinha que acontece, nós já estamos reclamando, aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando assim, se acontece do irmão falar alguma coisa dentro da igreja, a gente fala assim, não volto mais lá não, porque o irmão falou alguma coisa, ou se não, o irmão me maltratou, a irmã não veio para mim, a irmã não veio falar a paz do Senhor para mim, e dessa maneira, mas ele não murmurou, gente. Ele sofreu por nós. Aleluia. Ele não tinha pecado. Ele não tinha, sabe, nada contra aquele homem. Tudo ele levou sobre si. Ele levou sobre si todo o nosso pecado. Mas vai passando gerações e gerações, e o povo vão repetindo a cada dia mais, tudo de novo, dá tudo de novo, porque nós estamos vendo que hoje em dia ninguém mais quer ir buscar, ninguém mais quer ir joelhar. Hoje em dia as pessoas chegam na igreja, ajoelham o joelho, faz que nem faz quando era católico, quando era religioso, né? Vai lá e faz assim, levanta, mas não querem mais orar. Então nós temos que orar, porque orando que nós vamos vencer, nós vamos vencer as guerras malignas, nós vamos vencer a seta de Satanás, Deus poderoso, nós vamos vencer todas as armadilhas preparadas contra ele, porque nós temos um Deus que amou nós de tal maneira, que deu seu filho para morrer por nós. Então nós temos um Deus que cuida de nós temos Jesus que só vai através só vai ao Pai só através do nosso Jesus, porque ele carregou tudo por nós. Então que nós nessa tarde viemos só estar pensando em Jesus. Cada coisa que nós for fazer, nós pensamos assim: Senhor, oh meu Pai, perdoa os meus pecados. Verdade, Senhor. Jesus, aleluia. Perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas transgressões, Senhor. Perdoa, Senhor, a minha murmuração. Perdoa-me, Senhor, se eu reclamo. Perdoa, meu Pai, porque o Senhor já fez tanto por mim. Então nós sempre temos que estar falando do Senhor para Ele perdoar, porque Ele já levou as transgressões. Verdade, sabe? Ele Jesus, foi aleluia. agredido, ele foi maltratado, ele foi ali, sabe, espezinhado. Ele lá no passado, os parentes dele também não cria nele, não cria, porque os irmãos dele não criam nele, mas ele venceu. Ele venceu. Glória. Ele venceu. Deus poderoso. Oh, glória a Deus, ele venceu. Ele venceu, porque eu creio, sabe, que todo o sacrifício dele não foi em vão, porque o sacrifício dele, eu creio que muitos foram libertos e salvos do pecado, né? E a gente tem que cada dia, se você está orando, ore mais um pouco. Verdade. Se você está clamando, Deus poderoso, aleluia. Chama Jesus, chama o Espírito Santo de Glória. Deus, chama para a tua presença, chama para a tua casa, sabe? Procura, sabe, quando as pessoas falam algo para você, engole um copo d'água, faz assim, e fique quieta, sabe? Não fale nada, porque Jesus está pertinho de nós, e Ele está vendo tudo que nós estamos falando, pensando. A gente fala assim, eu sou pequeno e sou falha, a gente tem falha, né? Mas a gente tem que se consertar. Conserta dos seus maus caminhos, conserta dos seus pecados, conserta, porque Deus quer que nós tenhamos conserto. Cada dia mais Ele quer modificar, Ele nos dá oportunidade, e nesta tarde Ele está dando oportunidade. Glória a Deus. Para que nós viemos ser transformados, lavados no sangue do Cordeiro Glória de Jesus, porque Ele foi o Cordeiro do mundo e levou todos os nossos pecados, e levou todas as nossas transgressões e todas as nossas doenças. Sabe por que nós temos doença? Porque nós temos pecado. Nós estamos ainda, nós estamos do jeito que Ele quer. Por isso que nós ficamos com dor na carne, ficamos com dor na alma, ficamos com dor em todo lugar do nosso corpo, ficamos até perdendo a razão. Por quê? Por causa do nosso pecado.
Mas quando nós deixar Jesus entrar e viver o Evangelho do Senhor e acreditar na palavra que o Senhor deixou aqui para nós, a gente vai ver a nossa mudança. Quando nós começar realmente, nós vamos ver mudança na nossa casa, nós vamos ver mudança no nosso filho, nós vamos ver mudança na nossa família, nós vamos ver mudança na nossa parentela, nós vamos ter porta aberta, nós vamos ser vitoriosos. Porque o Senhor, Ele mudou com providência, mas que você mudou, você deixou ser libertada, você deixou ser transformada, deixou Jesus fazer morada no seu coração e deixou Ele capacitar e te dar sabedoria para cada coisa, cada necessidade, cada prova que você tem passado, cada deserto que você tem vivido, você tem clamado por Ele e agradecido a Ele pela oportunidade, porque até a doença nós agradecemos a Ele, porque Ele nos dá maior, também minha mãe falava, não dá maior cobertor do que nós podemos carregar, né? Então que a gente seja, sejamos conviventes mais com Jesus, vivemos mais com Jesus, chamamos mais a Jesus. E a gente só pode agradecer a Ele por essa tarde, por essa rica oportunidade que Ele nos deu nessa tarde, por Ele estar, nos dando oportunidade de aprender um pouquinho mais dele, né? Porque a caminhada dele, gente, não foi uma caminhada em vão, foi uma caminhada para chegar até aqui hoje, como chegou em mim e por para chegar em nós. Então, que nós agradecemos a Ele todo dia, sabe? Eu já falei para Jesus que eu quero fazer o querer dele. Se eu não fizer o querer dele, para Ele não me deixar mais nessa terra. Eu falo para Jesus, Senhor, se não for para mim fazer o teu querer, que o Senhor me tira dessa terra. Porque tem hora que a minha carne é tão ruim a carne da gente, né? Aí eu falo assim, eu não vou fazer mais isso não. Aí eu venho assim, quando Deus fala assim para mim assim, vai fazer. E a gente tem que ser obediente. Tem que ser obediente. Ele não quer mais que nós sejamos desobedientes. Honra seu pai, honra sua mãe. Você vai ter vitória, você vai ter bênçãos, sabe? Livra do mal, sabe? Aparta da aparência do mal. Faz as coisas certas. Ah, mas eu estou nessa terra, como que eu vou ficar fazendo essa coisa certa? Não, aparta do mundo. Nós vivemos nele, mas não pertence, nós pertence a Deus. Então vamos nessa tarde ficar enchida e lavada no sangue do Cordeiro de Jesus. E agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.